Boa tarde, pessoal, tudo bom? Baseado no trabalho que o professor nos solicitou na última semana, que foi desconsideração de personalidade jurídica, eu decidi fazer o trabalho dessa semana seguindo este mesmo raciocínio. Então, é um tema que eu gosto muito e decidi falar sobre desconsideração inversa da personalidade jurídica. E dentro dos próximos 5 minutos eu vou comentar o recurso especial no qual me chamou a atenção, que eu pesquisei na internet, que foi o recurso especial no número 948117 do Mato Grosso do Sul. Eu achei bem interessante porque a história do recurso é que ele é um casal golpista, andavam com carros de luxo, moravam em casas de luxo, tinham caminhonetes, só que no CPF deles, como pessoas físicas, eles não tinham patrimônio nenhum. Eles utilizavam todos esses bens e o patrimônio dentro de uma empresa que foi constituída por eles, no qual tinha um vasto patrimônio. Então o patrimônio estava todo dentro da empresa e eles, como pessoas físicas, dando golpe em credores, se evadindo de ações de execução e fazendo vários danos no mercado. E esse recurso eu achei interessante porque eles levaram até o STJ com recursos, que é o nome que eu já citei, e o número que eu citei, e perderam em todas as instâncias a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eles tentaram preservar seu patrimônio e continuar com o golpe com credores, mas não conseguiram. Então vou recapitular um pouco aqui para falar da teoria da matéria em si. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, ela também está presente no artigo 50, que é a desconsideração da personalidade jurídica, mas não inversa. Mas baseado numa base teleológica, se utiliza também o artigo 50 para fazer uma desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é o caso concreto. Pois sempre que há, de acordo com a teoria da base maior da desconsideração, quando há desvio de finalidade, que é uma teoria subjetiva, daí porque precisa de comprovação, mas também confusão patrimonial, ou seja, da empresa, ou seja, dos seus sócios, se tratarmos da desconsideração inversa, que daí fica como uma teoria objetiva, que é a confusão patrimonial, é possível fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Então já ficou aqui configurado com as bases teóricas que estudamos a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. E na teoria menor basta um simples prejuízo ao credores também, em alguns casos pode ser usada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica com base apenas no prejuízo ao credores. Citei um pouco do caso concreto e um pouco da teoria e os artigos que estão presentes. O artigo 50 do Código Civil, ele baseia a desconsideração da personalidade jurídica, o artigo 131 do Código de Processo Civil e o artigo 28 também do Código de Defesa do Consumidor, entre outras leis esparsas que também tem até agora leis sobre o direito administrativo que pode ser utilizada para a desconsideração da personalidade jurídica. E no caso concreto, então, que eu quero dividir com vocês, que eu achei bacana, já dei a descrição do caso. Em todas as instâncias, o casal, como pessoa física, perdeu as ações e eles foram recorrendo até que chegou no STJ. E aí a ministra relatora, ela citou toda essa base teórica que eu comentei agora e, por fim, para fechar o caso daí, foi considerado uma desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou seja, a teoria da personalidade jurídica, da desconsideração, ela se baseia no princípio, que é o princípio da autonomia patrimonial. Então, a pessoa jurídica tem o seu patrimônio, a pessoa física dos sócios também tem seu patrimônio. Existe como se fosse um véu entre os dois patrimônios, que fala que, embora sejam as mesmas pessoas que estão mesmo como sócios do CNPJ ou pessoas físicas, o patrimônio, que é o princípio da autonomia patrimonial da empresa, é da empresa e da pessoa física é da pessoa física, embora sejam em casos
as mesmas pessoas. E no recurso que eu quero citar, foi utilizado como base da ministra a teoria do levantamento do véu. É como se levantasse o véu e uma mão pegasse o patrimônio da pessoa física e trouxesse para onde é devido, que é para a pessoa jurídica ou vice-versa. Então essa é a teoria do levantamento do véu, para não configurar justamente que as pessoas consigam fazer fraude a credores. E com base nessa teoria, então, foi o argumento da ministra do STJ, que levantou o véu e retirou o patrimônio da empresa e trouxe para o patrimônio das pessoas físicas, que eram esse casal, devido a um processo de execução instaurado no valor de R$18 mil, que eles eram insolventes como pessoas físicas, querendo dar fraude nos seus credores, e com base nesse processo que ficou por anos seguindo dentro do judiciário, que chegou até um recurso especial, a ministra daí reafirmou todos os outros recursos que eles tinham feito, desde a decisão de primeiro grau, retirando então a caminhonete e algum outro patrimônio que tinha da empresa, levantando o véu e trazendo para as pessoas físicas, e trazendo esse casal pessoa física, tirando eles da insolvência e fazendo com que eles tivessem patrimônio suficiente para cumprir com a obrigação que era de R$18 mil de um dos credores. Então ficou bem destacado aí a desconsideração inversa da personalidade jurídica, e me chamou muita atenção esse recurso especial com base em toda essa teoria que foi tratada aqui no vídeo. E eles tiveram que pagar sim seus credores, e aí então foi satisfeito o crédito no qual eles deviam. Obrigado, pessoal, bom trabalho para todos, até a nossa próxima atividade.